Fala turma, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tema sobre como atingir o sucesso, independente daquilo que vocês estiverem procurando. E algumas das técnicas que eu vou trazer para vocês, eu tirei aqui desse livro, que é o Fora de Série Outliers. E claro que eu aconselho vocês a lerem o livro, porque dentro dele vai ter conteúdo muito mais denso do que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Esse vídeo ele é um resumo de coisas que eu peguei do livro, tá? E, enfim, muito do que esse livro explica, do que esse livro traz, eu apliquei na minha vida e comecei a utilizar na minha venda dos meus produtos digitais e tudo mais. Até para quem não sabe, eu tenho um infoproduto que é te ajudando a criar infoprodutos e vender na internet. E não necessariamente tu precisa ter conhecimento. Eu, por exemplo, vendo produtos digitais, porém não são produtos meus. Esse produto é o único que é meu. Todos os demais, que são os que eu vendo na internet, são produtos de outras pessoas. Eu sou o coprodutor. Eu faço uma parceria com essa pessoa e vendo o produto dela, porque muitas vezes ela tem um conhecimento, mas ela não sabe vender. E é isso que eu te explico lá no meu produto. Mas enfim, não esqueça também de te inscrever aqui no canal e vamos pro vídeo agora, porque eu quero mostrar para vocês alguns insights que eu tirei desse livro. Para te ter um sucesso, então, basicamente o que vocês precisam ter é uma vantagem cumulativa. Isso segundo o que o autor nos traz no livro. Mas o que seria vantagem cumulativa? Pelo que o que a gente pode perceber dentro do livro, tá? Ele traz vários aspectos que vão somando situações e que te geram uma oportunidade futura. E essas situações basicamente são coisas que dependem de ti e coisas que não dependem de ti. Por exemplo, o que não depende de ti? O local que tu nasceu, a cultura em que tu foi criado, a família em que tu foi criada. Por exemplo, se tu nasceu com uma condição boa financeira ou não, e também tem aquelas situações que dependem de ti, que é quanto tempo tu dedica, quanto tempo tu coloca para que tu consiga de fato atingir excelência naquilo que tu está fazendo. Isso só depende de ti, não depende de mais ninguém. Mas percebam que quando eu falo em situação financeira, eu não estou dizendo que ela é o único aspecto que vocês devem levar em consideração. Então pode ser que tu diga, mas eu não nasci numa família rica. Eu também não. Eu não nasci numa família rica. Porém, eu consegui atingir sucesso nas coisas que eu faço muito por conta de outras situações. Porque a gente falou aqui no início, vantagem cumulativa. Então são várias coisas que vão se somando e te geram uma oportunidade. Então não adianta tu só ter dinheiro se tu não faz nada além de ter o dinheiro. Ou seja, tu só tem o dinheiro. Tu não vai gerar uma vantagem cumulativa de situações. E aqui, quando ele fala de situações, inclusive, que dependem de ti, ele fala das 10.000 horas. Que toda pessoa que vira um expert, que ganha muita especialidade naquilo que ela faz, ela precisa atingir o ápice das 10.000 horas de prática, 10.000 horas fazendo aquilo que ela se propôs a fazer. Inclusive, ele traz um exemplo dos Beatles, que eles tinham que tocar por muitas e muitas horas num bar, que ele ficava aberto por muitas horas, e aí eles faziam isso para ganhar dinheiro, é claro, mas isso acabou ajudando muito eles, por quê? Porque eles começaram a aprender muito a tocar juntos, eles já se conheciam muito no palco, e isso foi dando para eles muita excelência. Imagina que tu é um guitarrista e tu passa ali 6, 7, 8 horas direto tocando. Cara, vai chegar um momento que tu já vai tocar de olhos fechados, tu não precisa nem pensar mais, já é natural. Então essas 10.000 horas é algo muito importante para uma pessoa atingir a excelência. Eu, por exemplo, trabalho no marketing digital e eu sei que não é da noite para o dia para te conseguir ganhar dinheiro de forma que tu vai viver disso para o resto da tua vida. É claro que tem muita gente que faz dinheiro muito rápido, só que é um dinheiro que veio através de alguma coisa que, cara, não é pensamento a longo prazo. É algo que tu botou muito dinheiro ali na hora e depois aquilo ali não se sustenta. Então, 10.000 horas praticando é algo que tu precisa ter para te atingir a excelência, tá bom? Então, são vários fatores que vão gerando esses benefícios para que te gere uma oportunidade de atingir o sucesso. E uma coisa que o autor, inclusive, ele fala muito, até sobre a família em que tu nasceu, a situação financeira, a cultura. Por que a família é muito importante? Porque eles, estudando algumas crianças que tocavam violino, eles puderam perceber o seguinte: aquelas que se destacavam não eram aquelas que tinham um talento nato.
Aquelas que se destacavam eram aquelas que todos os dias praticavam, se dedicavam muito, inclusive elas tinham apoio dos pais, eles incentivavam os filhos a fazer isso. Então, quando tem pais que te incentivam a fazer aquilo, muito provavelmente tu vai ter uma vantagem a mais nessa questão de vantagem cumulativa. E aí a gente vê exemplos de várias pessoas que atingiram sucesso. Vamos pegar o exemplo aí do nosso jogador Neymar, que é um jogador brasileiro que atingiu o sucesso. Ele conseguiu ser campeão em vários times fora do Brasil, conseguiu ser campeão no Brasil e tudo mais. Só que o que fez ele se tornar um jogador que furou bolhas e virou, né, o melhor jogador brasileiro por um certo momento? Ele teve muitas horas de prática e ele teve um pai que, quando ele era criança, incentivava ele a jogar futebol. Então, ele jogava futebol e nada mais do que isso. O pai dele fez ele respirar o futebol. Então, isso beneficiou ele. A situação que ele teve de infância fez com que ele conseguisse atingir a excelência e obteve o sucesso. Claro que somente isso não é o que vai determinar, porque também teve a questão dele, que ele quis isso, ele perseverou sobre isso e ele atingiu as 10.000 horas de prática até que ele atingisse a excelência e o sucesso. Então, uma coisa que eu posso garantir para vocês, tá? Eu já fiz um outro vídeo falando sobre como que tu fica rico utilizando e tirando as coisas que estão na tua cabeça daquela matéria amorfa e colocando em prática. E eu vejo que isso aqui complementa muito aquilo, porque não adianta só tu colocar em prática por um mês, tu tem que colocar isso em prática por muitos meses, tu tem que fazer essas 10.000 horas, porque é na vivência que tu vai entendendo o que tu precisa ajustar, aquilo que tu precisa melhorar, e tu vai entendendo se de fato é aquilo que tu quer também, porque muitas vezes tu começa a fazer algo e tu vê que não era bem o que tu queria ou o que tu pensava sobre o tema. Então, eu aconselho muito vocês a lerem o livro, tá? Esse livro Fora de Série, Outliers, porque ele fala muito sobre isso. Então, tem diversos estudos aqui também muito mais aprofundados que vocês precisam ter em mente, vocês precisam estudar para que vocês consigam pegar a ideia muito bem definida. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui, deixar um like e até o próximo vídeo.